Pai do Senhor, meus amados, irmão, vamos falar um pouco aqui de uma passagem que se encontra lá em capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, né? Que fala da cura de um paralítico. Vamos ler aqui para nós entendermos. E acontecer que um daqueles dias estava ensinando e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que um homem transportado numa cama, um homem que estava paralítico e procurava fazê-lo entrar por diante dele, e não achava por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Cristo. E vendo a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados são perdoados. Os escribas e fariseus começaram a zoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Até aqui. Meus irmãos, essa passagem, ela traduz muitas coisas para nossas vidas, né? Se nós prestarmos atenção, nós vamos ver aqui que no versículo 10 ele diz que eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico. Então, o que é que ele quer dizer aqui, né? Porque ele quer, o que é que ele quis deixar bem claro aqui? Por quê? Ele podia muito bem narrar que o homem, né, foi colocado ali, posto dentro de uma cama, mas Lucas ele quis ir bem além disso. Ele disse homens, uns homens. Por quê? Porque, irmão, ele quis aqui transmitir que aquele homem ele tinha amigos ao seu lado, né? Quando ele traz ao texto essas pessoas que o levaram até a Cristo, e ao chegar naquela casa encontraram uma casa lotada, e ali deram um jeito, né, de conseguir que ele entrasse e ficasse diante de Cristo. Ele quis transmitir também aqui, o escritor, que foi Lucas, que ele tinha verdadeiramente amigos ao seu lado. Se nós pararmos para analisar o contexto daquela época, onde a medicina não era avançada, os aparatos para pessoas que eram deficientes também era praticamente nenhum, ou se você não sabe, naquela época quem nascia assim enfermo, né? Se nascer cego, com alguma doença, paralítico, coxo, com a mão mirrada, era significado, irmão, de pecado, que seus pais pecaram, e o pecado dos seus pais caíram sobre aquele bebê que nasceu daquela forma. Então era altamente excluído, né? Tinha uma cidade ali que eles tinham que ir para lá, né? Que era a cidade de, se eu não me engano, era Lodebar, né? E com certeza esse paralítico também ele devia ter o mesmo endereço, né? Então aquele homem ficava ali esperando, e ele incansavelmente, irmão, acreditou que ele poderia sim um dia ser curado. E quem estava do seu lado também não desistiu, né? Não desistiu. E isso o texto nos narra que Jesus estava ali ensinando, e a virtude de Deus era com ele para curar. E quem estava ali escutando os ensinamentos de Cristo era nada mais, nada menos do que os escribas e fariseus. Quando Cristo falava, quando Cristo fazia alguma atitude, aqueles homens estavam o quê? Pronto para apontar ali as atitudes de Cristo. Mas Cristo ele não se importava, irmão, porque Cristo ele veio para uma missão, para salvar o mundo, para trazer os perdidos, né, que encontrasse o caminho da luz, né, que através do seu sacrifício na cruz, esse caminho ele foi restaurado, né? Aquela estrada ela estava destruída, né, irmão, através do pecado, e Cristo refez esse caminho, né? E hoje nós temos o livre acesso. Basta nós nos arrepender. Quando nós falamos assim parece fácil, né? Mas esse arrependimento, irmão, tem que ser verdadeiro. Não pode ser um arrependimento só porque você foi pego no ato, seja qual for o seu erro.
e se arrependeu por quê? Porque foi pegue, né? Não, tem que ser um arrependimento realmente verdadeiro, um arrependimento onde é que esse arrependimento mostra a atitude de uma pessoa arrependida pelos seus erros. Então Cristo estava ali para ensinar, Cristo estava ali para curar. A virtude e o poder de Deus era com Cristo, porque os dois eram e é uma só pessoa, né? E eis que esse paralítico, irmão, ele foi levado por esses homens, né? O texto narra no versículo 19, e não achando por onde pudesse levar por causa da multidão, subiram ao telhado. Você imagina só, uns amigos dispostos a o quê? A lhe levar ao sucesso. E o sucesso desse homem era a sua cura, né? Então, aqui nós já podemos parar para refletir se as nossas amizades, elas nos levam para um caminho certo. Realmente, se nós olharmos o caminho à luz da palavra de Deus, realmente esse caminho é o caminho certo, é um caminho verdadeiro, que nos trará descanso, que trará beneficência para dentro da nossa casa, é um caminho onde nós podemos levar a nossa família. Será que o caminho que os seus amigos estão nos levando, ou as pessoas que você convive, era o mesmo caminho que você indicaria para os seus filhos? Se a resposta for não, então esse caminho já é totalmente errado, né? E esses homens, eles não desistiram. Através da dificuldade que eles encontraram ali, uma casa cheia, entupida, né? Em outros evangelhos narra que tinha gente até nas portas, nas janelas. A multidão era grande, né? Era demais, então eles tiveram a ideia, subir no telhado e descer aquele homem. E quando eles fazem esse ato, né? Quando ele desce ali, no versículo 20 diz assim, ó: e vendo a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados, né, irmão? Então, o pecado em si daquele homem, eu não posso aqui dizer que ele era um paralítico de nascença ou através de alguma atitude, né, acumulou essa paralisia, mas esse pecado em si que Cristo estava dizendo realmente era o pecado que eu e você nós carregávamos antes de conhecer a Cristo, né? Que era o quê? O pecado da desobediência lá desde o jardim do Éden, né? É o pecado da o quê? Da depravação total do homem, né? O homem faz sim necessário a vontade de Deus na sua vida, a redenção de Cristo na sua vida. O homem, ele é totalmente depravado, né? A depravação total. E quando Cristo disse que esse homem estava perdoado dos seus pecados, não era só os seus erros que ele cometia, né, durante a sua vida, mas é o que? O pecado também, desde Adão e Eva, lá do jardim, então também foi perdoado naquele momento. E como de praxe, né, como nós falamos, no versículo 21 diz que os escribas e fariseus começaram a razoar dentro dos seus corações, né? Quem és tu para dizer que o pecado desse homem está perdoado? Só quem pode perdoar, não é Deus que pode perdoar pecado. Então aqueles homens, irmão, ele tinha a visão totalmente fechada e distorcida de quem era aquele homem que estava à sua frente, né? Diante daquele poder que aquele homem tinha de curar, de ressuscitar, e mesmo assim eles se recusavam a acreditar e reconhecer que nosso Senhor realmente era o Messias esperado. Então, irmão, essa é a reflexão que eu tenho hoje, né, para compartilhar com os irmãos, que nós possamos parar e meditar. Se essas pessoas que estão do nosso lado, elas nos levam até a Deus ou nos afastam dele? Se nos afastam dele, irmão, então é melhor nós se afastar dessas amizades do que de Cristo, né? Então, fica esse ponto para que nós possamos meditar e refletir. Amém?